Então, gente, hoje a gente vai falar sobre o medo, né? O que é o medo? O medo é uma sensação de angústia, uma sensação ruim de alguém que está prevendo um perigo, que está prevendo alguma coisa desagradável que está acontecendo, né? É uma sensação necessária, às vezes, diante de uma situação que a gente vai enfrentar, né? É o primeiro sinal de alerta que tem alguma coisa perigosa, que tem algum perigo chegando numa determinada hora na nossa vida, né? Mas por que as crianças tão pequenas sentem tanto medo, né? É medo do escuro, é medo do monstro, é medo do bicho-papão, né? Vamos conversar sobre isso pelas fases do desenvolvimento da criança, em cada idade. Então, as crianças de 2 anos, elas sentem medo sim, né? São crianças que sentem medo assim, às vezes quando escutam um barulho muito forte, né? Uma bomba, alguma coisa que chama atenção, né? Dessas crianças. Um pássaro que canta muito forte, alguma coisa que caiu no chão. Então, a gente tem que entender que esse tipo de medo são questões mais sensoriais, voltada para uma questão de integração sensorial. Então, a gente tem que prevenir a criança, por exemplo, uma campainha que toca. Você vai prevenir a criança e fala assim, olha, se apertar esse botãozinho, vai dar esse barulhão, para ela já fazer uma previsão do que ela vai ter que enfrentar naquele barulho, com medo daquele barulho, né? Olha, se você mexer aqui no encosto da porta, o vento vai vir, vai bater a porta e vai fazer barulho. Olha, eu vou ligar o liquidificador e ele faz um barulho grande. Olha aqui como é que liga. E você mostra à criança que você pode controlar aquele barulho que ela está sentindo, certo? Agora, a outra coisa que essa criança pequena sente muito é a angústia da separação. Ela tem medo de separar da mãe, do pai, da pessoa que cuida dela, do responsável, né? Aquela pessoa que ela confia. Às vezes, essa idade de 2 anos é a idade que a criança vai para a escolinha, né? Que tem que fazer adaptação. Então, você tem que ter muita segurança junto com essa criança, de que ali é um lugar seguro, que ela vai ficar bem e que a mamãe vai voltar e que o papai vai voltar. Porque a angústia da criança nessa idade é pensar que a mamãe e o papai não vão voltar mais, que ela vai ficar sozinha, que ela vai ficar sem o papai e sem a mamãe, né? Então é começar a dar segurança para essa criança, fazer esses pequenos enfrentamentos do dia a dia, para ela administrar bem o medo e ficar mais segura. Já as crianças de 3 e 4 anos, elas estão no auge da fantasia, no auge do pirlim-pim-pim, né? Então, esses filmes que as crianças veem às vezes, que não são para a idade delas, alguns jogos de tablet ou do computadorzinho, que elas começam a ver ali alguma coisa também que não é da idade dela, isso pode trazer muito medo para elas, né? Então, a questão da magia, dos seres, dos monstros, vem com muita força nessa idade, tá certo? Então são monstros imaginários, a imaginação dela está a todo vapor. O que os pais podem fazer para diminuir, para aplacar o medo das crianças nessa idade? É tentar mostrar para a criança o que é realidade e o que é fantasia, né? Porque às vezes a criança imagina uma coisa e aquilo para ela é a verdade. Aquilo está acontecendo. Ela vê um desenho de um monstro na televisão ou vê um jogo no tablet de alguma coisa mais agressiva, aquilo é a verdade. Então, o que ela imagina, o que ela fantasia, para ela é a verdade. Então, eles sentem muito medo mesmo. Então, nessa hora, o papai e a mamãe tem que mostrar, olha, isso é só um filme, esse filme acontece só dentro dessa história, é só nesse momento, é só nesse contexto da história, tá certo? Não existe isso na nossa vida real. Vai puxando a criança para essa realidade, para ela entender que é fantasia, imaginação é imaginação e realidade é realidade. A partir dos 5 e 6 anos, o medo da criança é diferente, né? A criança já está mais grandinha, ela já está entendendo o mundo concreto, tá certo?
ela está passando dessa fase aí, saindo da fase da fantasia, da imaginação, para uma fase mais concreta, de mundo concreto. Então ela descobre a morte, o valor do dinheiro, como que tem que trabalhar para sobreviver, né? As doenças, né? Nessa época de pandemia, essas crianças que estão nessa idade já começam a sofrer muito com essa ameaça, né? Porque é uma coisa mais concreta. As crianças nessa idade, elas sofrem muito nas questões mais concretas de escola, né? Problemas com a escola, problema que não está aprendendo a ler, escrever, que não está acompanhando os colegas, ou alguma ameaça no sentido da turminha não estar acolhendo, ou de ter tido uma briga na escola, né? Mais voltada, o medo dela é mais voltado para o mundo social, para as dificuldades sociais que ela vai ter que enfrentar, né? Então a família nessa hora tem que trabalhar muito perto dessa criança com muito diálogo, né? Mostrar para a criança, conversar com essa criança, mostrar que ela está presente, que está entendendo o medo dela e tentar resolver isso com a criança com muita conversa, sem ameaças, sem forçar ela a enfrentar o objeto do medo com força, né? Tem que ser uma coisa paulatina, com diálogo com a criança, com combinados. Por exemplo, se ela tem medo de cachorro, o medo dela está ali no medo do cachorro. Você não vai pôr a criança perto do cachorro e querer que ela enfrente esse medo ali, aproximando ela do cachorro assim. Não, você vai ter que comprar um cachorrinho, vai ter que aproximar ela para cuidar de um cachorrinho, e aproximando devagar para ela ver que ela dá conta de enfrentar esse medo real que ela está tendo, porque ela tem força, porque ela tem coragem. A outra coisa que você pode trabalhar é essa questão do trabalho mais positivo. Olha, sempre que ela mostrar coragem, você elogiar, tá certo? Sempre elevar, valorizar as coisas que ela consegue resolver por ela mesma, de enfrentamento das questões que ela tem medo, né? Buscar na sua vida pontos de força, o que ela faz bem, o que ela é excelente, o que ela tem facilidade, para ela poder ela ficar com uma autoestima melhor, né, e mais fortificada.